Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 4 de maio de 2026. E nesse horário das segundas-feiras, né, às 16 horas, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, uma publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando a parte terceira, capítulo 10 da Lei de Liberdade. Vamos começar a estudar hoje a questão 846. Eu vou pedir aqui a nossa amiga Ideína para fazer a nossa prece de abertura. Ideína, por favor, minha amiga. E nesse momento, agradecido a Deus, Pai da vida, agradecido a esses irmãos de luz que nos fortalecem, que nos acompanham, para que possamos, Senhor, aproveitar esse estudo de hoje para podermos nos esclarecer e nos fortalecer mais, cada vez mais. Deus de misericórdia, que nós sejamos dignos de estarmos agora reunidos na casa de Francisco de Assis, e que esse estudo possa nos esclarecer e nos fortalecer sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Vamos começar aqui o nosso estudo. Como eu falei, nós vamos estudar hoje a parte terceira, capítulo 10 da Lei de Liberdade. Questão 846. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? E se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? Então, ele pergunta se sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o nosso corpo, né? E se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? Aí eles respondem assim: é inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe, quer dizer, dificultar as manifestações, tá? Aí eu vou aqui rapidinho, na questão 368 do Livro dos Espíritos. Deixa essa marcada, a 846 aqui marcada, e vamos na 368. Porque ele disse assim: é inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria. Então, sobre o espírito exerce a influência o nosso corpo, que pode dificultar ou embaraçar as manifestações, quer dizer, as manifestações do espírito. Então, eu voltei na 368, que diz assim, 368. Deixa eu ver aqui, lê aí. É a influência do organismo. Lê 368, Beto. Questão 368. Após sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Então, olha só o que ele está querendo dizer aqui. Que na pergunta, ele diz: é inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe, dificultar as manifestações de quem? Do espírito. E na 368, ele vai dizer que após a união com o corpo, ele diz, a Kardec pergunta: após a união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena das suas faculdades? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. Quer dizer, olha a questão do nosso cérebro. Se o cérebro, matéria orgânica, certo? Se o cérebro tiver algum problema, o espírito não vai conseguir exercer com facilidade as suas faculdades. Porque se vamos dizer que a pessoa tem alguma paralisia cerebral, né? O caso dos nossos irmãos até daquela clínica, né? Se a pessoa tem uma deficiência mental, né? Uma criança com síndrome de Down ou qualquer outra coisa, é claro que o espírito não vai poder exercer
com plenitude as suas faculdades, porque a matéria orgânica está impedida. Então, ele diz aqui, ó, o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. Então, por exemplo, audição. Você não vai ouvir bem se você tiver um problema dos órgãos que envolvem a audição, do teu aparelho auditivo. Você não vai ter um bom olfato se você tiver um problema nessa região. Você não vai conseguir falar adequadamente se você tiver um problema nos órgãos da fala. Então, o que ele diz aqui? Que o exercício das nossas faculdades depende dos órgãos que servem de instrumento para aquela faculdade. A grosseria da matéria as enfraquece. Então, está em acordo com o que está na 846. Quando ele diz, é inegável, então essa 368, se lá na 368, você bota assim, puxa uma setinha, bota 846. E na 846, você puxa uma setinha, bota 368, linkando uma questão na outra, entendeu? Então, na 846, você puxa uma seta, bota 368, e na 368 você bota uma seta 846, porque uma questão está ligada à outra. Então, ele fala na 846, é inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Daí vem que nos mundos, olha só, daí vem que nos mundos em que os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram, se desenvolvem mais livremente. Porque nós já estudamos aqui, todo mundo sabe que cada mundo tem o seu meio ambiente. Como na própria Terra, nós temos situações diferentes, não é? Temos o espaço, o ar, e temos a água. Com o nosso corpo físico, eu não posso viver debaixo d'água. O meu corpo não foi preparado para esse meio ambiente aquático. Não foi. Nem para o espaço, que eu não consigo flutuar, eu não consigo voar. Então, na própria Terra, eu tenho situações onde eu, com a minha matéria orgânica, eu não posso. Se eu estiver voando e alguém me empurrar do avião, se eu não tiver um paraquedas, já sabe todo mundo, né? Vai acontecer comigo. A gravidade, o que a gravidade vai fazer comigo? Vai me jogar para o chão. E se eu estiver no fundo da água, eu vou morrer afogada. Eu não vou conseguir respirar. Isso na Terra. Imagina em outros mundos, em outros planetas que tem outro tipo de atmosfera, outro tipo de gravidade. Então, ele diz aqui, aí ele diz, nos mundos mais elevados, mais adiantados, os corpos dos espíritos que lá habitam são menos materiais que os nossos. Então, se são menos materiais, esses corpos não vão atrapalhar tanto o desenvolvimento das faculdades, né? Então, nos mundos em que os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente, que não tem tanta matéria para atrapalhar. Porém, o instrumento não dá faculdade. Porém, o corpo não dá faculdade. É isso que ele está dizendo. Não é o corpo que dá faculdade. Além disso, cumpre se distingam as faculdades morais das intelectuais. Tá? Tendo um homem o instinto do assassino, seu próprio espírito é indubitavelmente quem possui esse instinto e quem lhe dá. Então, ninguém vai botar culpa no corpo, porque antigamente tinha isso, né? Ah, ele é assim porque ele é a bilis, o fígado, né? Ah, que essa pessoa... antigamente a pessoa dizia, né? Esse é ruim do fígado, quando a pessoa era agressiva, né? Era belicosa, quem tem bilis, não sei o quê. Então, o pessoal dizia que o corpo é que dava o instinto à pessoa, né? Isso
tem nada a ver com o corpo, né? Tendo o homem o instinto do assassino, seu próprio espírito é indubitavelmente quem possui esse instinto e quem lhe dá. Então, o corpo não tem nada a ver se o sujeito é mau. O corpo não dá maldade a ninguém. É o espírito do sujeito. O sujeito é mau, é o espírito dele que é mau. Foram parar em colônias mentais por causa disso, né? Então, as pessoas dizem isso, né? A pessoa diz, não, é o corpo, é que ele tem isso, tem aquilo, é isso que faz com que ele seja mau. Não, o corpo não tem nada a ver. Inclusive, né, tem no Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não, se eu não sei se é o capítulo, deixa eu ver aqui no capítulo 12, é lá no finalzinho, não sei se é o capítulo 12 ou se é o capítulo 13. Deixa eu ver aqui. E ele fala uma coisa muito interessante. Peraí. E as pessoas, né, têm o costume de colocar a culpa no corpo, dos seus problemas, né? E aí, deixa eu ver esse aqui. É capítulo 17. Vamos até anotar aí, que eu gosto muito desse item aqui. É Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 11. É o último item até, item 11. Quando ele diz assim, sede perfeitos, cuidar do corpo e do espírito. Consistirá na maceração do corpo, quer dizer, na tortura do corpo, né? Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Quer dizer, mete pancada no corpo que a perfeição moral, você vai ficar com a moral lá em cima. Então ele pergunta isso. Consistirá na maceração do corpo, é o Evangelho capítulo 17, item 11. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei, é Jorge que escreve Espírito Protetor, em princípios elementares, e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas da saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Está em acordo com a questão 846 e 368. Né? Aí ele diz, para que essa prisioneira, que é o espírito, viva, se expondo, chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de extração, disposto, forte, mostrando que o corpo realmente vai trazer certas limitações para que os fenômenos do espírito se propaguem. Mas depois ele vai entrar, descendo mais no item 11, quando ele diz assim, amai, pois, a vossa alma, tá? Você pulou aí, amai, pois, a vossa alma. Porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela, porque a alma precisa do corpo. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Então, ele está falando, aquele que não cuida do corpo está desatendendo as leis de Deus. Mas aí ele vai dizer aqui, não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos, se martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoísta, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Aí depois ele diz, não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Aí ele vai dizer o que é que você tem que fazer com o espírito para você se elevar. Dobrai-o. Não é dobrar literalmente falando, não, né? Submetei-o
humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de o tornar dócil à vontade de Deus e o único de alcançar a perfeição. Quer dizer, educai o seu espírito. Porque quem precisa ser educado é o espírito. Não tem curso para educação de corpo. Educai o espírito. Então, quando ele diz aqui, tendo um homem o instinto do assassino, seu próprio espírito é indubitavelmente quem possui esse instinto e quem lhe dá, não o corpo. Então não adianta chicotear o corpo, porque o corpo não, o ser não vai deixar de ser um assassino se você ficar, lembra do lelê, né? Como alguns religiosos do passado faziam, né? Autoflagelação. Pegava aquele chicote, botava uma bolinha na ponta e ficava aqui, ó, horas e horas, chicoteando o corpo. Ou então amarravam na cintura um cinto cheio de espetos, virado para a carne. Aí apertava aquele cinto do sangue descer. Era porque o sujeito, o religioso, sentia, às vezes, como o povo dizia antigamente, as carnes ferverem. Era a carne que fervia, né? As carnes ferverem. Quando ele via assim, ele era um padre, um bispo, um cardeal, um negócio desse, ou um bispo de uma igreja evangélica, né? Ele, quando via uma mulher bonita, e principalmente se ela era a mulher do outro, ele tinha desejos carnais. Ainda dizia assim, desejos carnais. O desejo era da carne, não era dele. Desejos carnais. Então, para impedir o desejo da carne, ele me dava chicotada nas costas, amarrava aquele troço na cintura, mas quanto que ele mais ele amarrava, mais chicoteava, mais os desejos carnais, entendeu? Então ele achava que, martirizando o corpo, ele diminuía os desejos carnais. E aqui ele diz assim, se você tem que chicotear, humilhar alguém, apertar espeto, é do espírito. Porque o problema é do espírito, não é da carne. Por isso que ele falou aqui, não são os seus órgãos que lhe dão, não são esses seus órgãos que dão a você esses desejos, entendeu? Não são os seus órgãos. Vamos dar uma olhadinha na questão 365. 365. Deixa marcadinho 846. Aí olha a pergunta. Não, deixa que eu ler isso. Porque alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos. Então, Kardec pergunta assim, por que alguns homens muito inteligentes, né, verdadeiros intelectuais, têm, e que eles mesmos se consideram homens, espíritos superiores, por que eles são, ao mesmo tempo, tão viciosos? Né? Seres inteligentes, né? E o pessoal diz, oh, meu Deus, ele é tão inteligente, né? Tem um QI astronômico. Mas como é que pode, num homem tão inteligente, ter um espírito tão vicioso? Olha o que os espíritos dizem. É que não são ainda bastante puros, não são muito elevados, os espíritos encarnados nesses homens, que então, e por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro, em moralidade. E vamos dar uma olhadinha também na questão 134. Só ratificando essas questões, que tem, apesar da gente já ter passado tanto tempo, tem gente que ainda acha que é assim. Que a alma
134, parte segunda, capítulo 1 da encarnação dos... Que é a alma? Um espírito encarnado. Que era a alma antes de unir-se ao corpo? Espírito. Então, as almas, a 134b, as almas e os espíritos são, portanto, idênticos à mesma coisa? Sim. Não, as almas, não sendo senão os espíritos, Kardec é que usou o termo alma para ficar a coisa mais didática, facilitar para a gente, né? Isso é assim, ó, quando a gente estiver falando de gente encarnada, a gente chama alma. Quando a gente estiver falando do morto, a gente chama espírito, né? Para facilitar o negócio. Aí Kardec perguntou, as almas e os espíritos, ele quis dizer o quê? Os encarnados e os desencarnados são, portanto, idênticos, a mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, quer dizer, né? Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem o invólucro carnal. Então, a alma, temporariamente, ela tem um corpinho físico para se purificar e esclarecerem. Quando o sujeito morre, é de um corpo físico. A única diferença é a roupa com que você vem para o baile. É a única diferença. É a roupa com que você veio para o baile. Só isso. Chegou em casa, tira a roupa de baile. Tira a roupa do baile. A nossa diferença é essa. Entendeu? Essa é a única diferença que tem. É a roupa com que a gente veio para o baile. Vamos voltar lá para 846. Semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento para só se ocupar com a matéria. Então, semelhante ao bruto. O bruto é o ignorante, o selvagem, é que eles chamavam. E ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de se premunir contra o mal. Então, quando você não entende, não se preocupa com a questão de você ser um espírito imortal, você faz o quê? Você deixa de se prevenir contra o mal. Nisto é que incorre em falta, porque assim procede por vontade sua, né? Então ele diz aqui, nisto é que incorre em falta, porque é você que escolhe dar mais valor às questões materiais do que às questões espirituais, quando você é um espírito imortal. Vamos dar uma olhada na 367? 367. Peraí. 367. Influência do organismo ainda. Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria se identifica, quer dizer, se confunde. Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica, se confunde com a matéria é apenas o envoltório do espírito. Olha a roupa do baile, como vestuário o é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Aí vamos voltar duas paginazinhas, vamos dar uma olhada na 361. Então, olha só, a matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário é do corpo. Unindo-se a esse, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Então, quando o espírito se une à matéria, ele conserva os atributos da natureza espiritual. Olha a 361. Qual a origem das qualidades morais boas ou más do homem? São as do espírito, que hoje está encarnado aqui. Quanto mais puro esse espírito, tanto mais propenso ao bem e ao homem. Então, o que ele perguntou aqui, 367. Ele está dizendo que quando o espírito encarna, né, ele traz consigo
os atributos de natureza espiritual. Ele traz com ele os atributos, as qualidades que ele tinha como espírito. E essas qualidades estarão com ele aqui, enquanto encarnado. E a 361? Quais são os atributos, né, do homem? São do espírito. Quanto mais ele é propenso ao bem, né? Quanto mais puro esse espírito, tanto mais propenso ao bem o homem. Então, porque tem gente que acha que encarnou como a carne, né? Tem aquela coisa da carne que traz, né, o mal. Aí ele era um santo. Era um santo. Encarnou, aí comeu a maçã, aí viu o pecado. Virou um homem mau. Entendeu? Não. Se ele era mau, encarnou, ele continua sendo mau. Era mal, desencarnou, continua sendo mal. Era bom, desencarnou, continua sendo bom. Porque tem gente que diz, né? Ai, meu Deus, agora descansa. Às vezes a pessoa era complicada, difícil, era uma pessoa, sabe, daquelas terrível. Morreu, agora vai descansar com Jesus. Não tem isso? Agora vai descansar com Jesus. Vai ficar ao lado do Pai. Meu Deus, tem gente que é, né? Gente, a morte não dá título de bondade a ninguém. Ao contrário, pode piorar a situação, porque o sujeito agora está sem o. Entendeu? Antes eu queria apertar o pescoço da Ana, mas eu não podia, né? Todo mundo ia ver. Agora eu estou desencarnada, a Ana está na casa dela, aí eu venho, né? Eu venho como espírita e às vezes até a Ana fica assim, nossa, estou me agoniada, às vezes sou eu ali, ó. Entendeu? Ninguém tá me vendo. Então, o espírito sem o corpo, ele pode até, entendeu? Ousar mais na sua maldade. Que quando o corpo, às vezes, ele está ali, né? Ai, meu Deus, tá todo mundo me olhando. Eu não posso fazer. Vamos agora, 847. A gente fica repetindo isso porque tem gente que ainda insiste em achar que morreu, virou santo. 847. Aberração das faculdades. Olha o termo que eles usavam naquela época. E o tradutor, vamos lembrar que Guilhom Ribeiro traduziu esse livro lá por volta de 1900 e batatinha, né? Bem no início do século mesmo, lá, que o Guilhom Ribeiro vai fazer lá a tradução. Então, a gente tem que entender o vocabulário que era usado, né? Ainda mais em questão de questões mentais, a gente sabe que o Brasil, né, não era fácil, né? Lá para o início do século XX eram coisas terríveis. E o pessoal encarava. Né? Então, quando ele diz a aberração das faculdades, ele está falando de uma pessoa com deficiência mental. Então, olha como. E o tradutor, Guilhom Ribeiro, é lá da primeira parte do século XX, né? Então, ele diz aqui, a aberração das faculdades tira o homem o livre-arbítrio? Aí os espíritos dizem, em relação, o termo certo é a pessoa com deficiência mental. Inclusive, a palavra deficiente é o termo que os nossos irmãos deficientes gostam que seja usado. Eu sei disso porque eu gosto de ver Paralimpíada. Então, na Paralimpíada, foi até aquele menino que parou até de nadar, aquele outro, né, antigo, mais. Qual era o nome dele? Né, o mais. Agora tem outro, um pequenininho agora, né? Que é o nome desse novo agora, ganhou até o troféu aí, agora como o atleta do século de 2025, Paralímpico. Mas era o outro, também era um nadador espetacular. Eu ficava abismada, eu digo, meu Deus. Não, o outro, o magrinho. Se eu cair na piscina, eu morro afogada. E ele atravessa a piscina para lá, para lá e para cá, sem os braços e as pernas. Era aquele mais famoso. Então, ele mesmo declarou: nós gostamos e preferimos ser chamados de deficientes. É o deficiente físico, é o deficiente mental, é o deficiente intelectual. Então, ele diz aqui: a aberração das faculdades tira o homem do livre-arbítrio. Está se referindo a uma pessoa com deficiência mental. Aí os espíritos dizem, esse indivíduo
com uma deficiência mental já não é senhor do seu pensamento. Então, ele diz: já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se acha turbada por uma causa qualquer. Então, né, aquele que tem alguma sequela no cérebro que impede a expressão do pensamento do espírito, que o espírito não tem sequela, não, tá? Mas o órgão que facilita, né, vamos dizer, que facilita ele mostrar sua inteligência no cérebro. Então, ele diz aqui que quando esse órgão, né, está com uma lesão, o espírito já não é senhor do seu pensamento. E desde então já não tem liberdade. Ele não consegue se expressar como ele quer. E alguns desses espíritos, contando o desdobramento do sono, reclamam, né? Eu quero mostrar que eu sou inteligente, mas o meu cérebro não permite que eu faça isso. Essa aberração, ele continua usando esse termo, constitui muitas vezes uma punição para o espírito que, porventura, tenha sido, noutra existência, fútil ou orgulhoso, ou tenha feito mau uso de suas faculdades. Presta atenção aqui. Reparem que os espíritos nunca são reducionistas das suas respostas. Entendeu? Nunca são reducionistas. Olha o que ele diz aqui. Essa aberração constitui muitas vezes. Ele não diz, essa aberração constitui sempre. Isso é ser reducionista. Ele mostra aqui que pode haver inúmeras outras razões. Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Os espíritos nunca são reducionistas, tá? Quando eles vão dar uma resposta. Ele diz, essa aberração constitui muitas vezes, quer dizer, na maioria das vezes, mas não quer dizer que para todos seja isso. Uma punição para o espírito que, porventura, tenha sido, noutra existência, fútil, orgulhoso, ou tenha feito mau uso de suas faculdades. Mas ele não diz que todas as pessoas que têm deficiência mental, né, são espíritos orgulhosos, vaidosos, ou em outra vida, usaram mal sua inteligência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem gente que diz, faz uma regrinha. Nasceu com o olho torto é por causa disso. Nasceu com a língua presa é por causa daquilo. Tem uma deficiência, perdeu a mão é porque foi ladrão na outra vida, entendeu? Tem a perna torta porque era ladrão e saía correndo com o produto do roubo. Então, Deus fez nascer com a perna torta, para todo mundo saber, todo mundo que tem a perna torta, na outra vida era ladrão de galinha e fugia. Porque tem gente dentro da casa, dentro do mundo espírita, que faz isso. É reducionista. Então, faz a escalinha. É a escalinha. E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, se der tempo. Faz a tal da escalinha. Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de escalinha. Eu vou até falar sobre isso aqui agora. Eu vou, até porque isso aqui é muito importante, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu perguntar aqui, na questão 957. Por quê? Eu vou entrar com esse assunto. É por causa do suicida. Todo mundo acha, né? Todo mundo não, que aí eu também estou sendo reducionista. Uma grande parte das pessoas acha o seguinte, que todo mundo que tirou a própria vida vai passar pelas mesmas coisas. Tem gente que acha isso, tá? Que é suicida, vai passar pela mesma coisa. Exatamente, vai ser exatamente uma coisa, o mesmo filme. Olha a questão 957, vamos lá na 957.
Está na parte 4ª, capítulo 1 das penas e gozos terrestres. Estou falando essa questão do reducionismo. Olha só. Olha a pergunta de Kardec. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, 957, quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicida? Aí tem gente que já diz, vai lá para o Vale do Suicida, aquela coisa nada toda. Olha o que ele diz aqui. Muito diversas. Muito diversas. São as consequências do suicídio. Não apenas determinadas. E, em todos os casos, correspondem sempre às causas. Então, cada pena, né? Ó, troca a palavra pena por processo educativo. Tá? Então, ele diz aqui, não apenas, porque tudo em nós é processo educativo. Não apenas determinadas. Então, não tem lá, tá com reencarnou com muita dor de cabeça que se suicidou com o tiro na cabeça. Reencarnou com coceira no corpo, é que se suicidou tacando fogo no corpo. Entendeu? Tem gente que tem essa listinha. Então, ele diz aqui, não apenas determinadas. E, em todos os casos, correspondem sempre às causas que produziram. Há, porém, uma consequência. Aqui o suicida não pode escapar. É o desapontamento. Essa consequência é para todo mundo. Todos os espíritos que se suicidam ficam desapontados. Por quê? Porque ele se mata para acabar com a dor. Ou alguns que não estão sofrendo, mas estão assim, enfastiados. Tem gente que se suicida por causa que está enfastiado. Ai, essa vida é muito chata. Eu vi uma vez uma irmã, companheira, que se suicidou e deixou uma carta. E ela disse, eu estou cansada de saber, essa vida é muito chata. Muito chata, muito chata. Sempre a mesma coisa para lá, a mesma coisa para cá. Ela não disse que estava sofrendo de nada. Era chata a vida. Então eu vou me suicidar para ficar logo com Jesus. Eu quero me suicidar, ficar logo com Jesus. Chega. Para mim, acabou, cansou. Ela se Eu suicidou. o colega que pediu botar o nome do filho dele, está lá no céu aí. Porque já está enjoado da vida. Um rapaz com 20 e poucos anos. Chata, cansada, chato. Viver 60, 70, 80 anos. Chato isso. E se suicida. Então, ele diz aqui, para todos, a consequência é o desapontamento. Para esse que se suicidou porque estava sofrendo e queria acabar com o sofrimento, e para outro que se suicidou porque a vida estava chata. Talvez, aí ele vai ver que a animação não é bem o caso, né? Então, ele diz, é o desapontamento. Aí ele diz aqui, a sorte, porém, não é a mesma para todos. A sorte, porém, quer dizer, o destino, né? Porém, não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias, da causa que levou o sujeito a se suicidar. Alguns espiam a falta imediatamente. Outros, em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Tá? Quer dizer, o que a gente pode também ter certeza é a seguinte: todas as consequências do suicídio serão fortes, contundentes, todas elas. Mas como elas serão? Nós não sabemos. Vão depender das circunstâncias e das condições do espírito que cometeu o ato. Então, com certeza, o meu desapontamento, e elas serão fortes e contundentes. Mas quais serão elas? Ninguém sabe. Vai depender das circunstâncias e das condições que o espírito estava quando ele cometeu o suicídio. Então, não adianta a gente fazer fichinha, entendeu? Aquela fichinha, porque não tem essa fichinha. Por isso que eu digo que nós não podemos ser reducionistas. Então,
quando ele disse aqui, né? É, voltei a 847. 847. Essa aberração, esse termo, né, que é desagradável, mas é o que ele usa da época, a gente tem que entender o que ele está querendo dizer. O Roberto disse que é 1944. 44, que foi traduzir o Guilherme Ribeiro, né? Então, olha só, né? Essa aberração constitui muitas vezes uma punição. Então, constitui muitas vezes. Não quer dizer que são todos. Então, não vamos ser reducionistas. Né? Para que, porventura, tenha sido fútil, orgulhoso ou tenha feito mal às suas faculdades. Então, várias podem ser as razões. Pode esse espírito, em tal caso, tá? Renascer do corpo de um idiota é outro termo que não se usa mais, né, gente? Não se usa mais, mas antigamente usava. A idiotia, são termos que foram mudando, né? Não se usa mais esse termo. Pode esse espírito, em tal caso, renascer do corpo de um idiota. Então, o idiota, lembre-se que lá no século XX era um tipo de uma deficiência, tá? Não, no século XX ainda usava o termo idiotia, ainda usava. Tanto que ele usou aqui o Guilhom, ele é o tradutor, ele traduziu isso na década de 30, 40, ele usou o termo. Então, pode esse espírito, em tal caso, renascer do corpo de um idiota, como déspota no de um escravo. Pode acontecer. E o mal rico no de um mendigo. Mas não é certeza. Pode. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento, de não poder expressar com liberdade a sua inteligência, a sua vontade. De que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. Ele reencarna com o espírito com o cérebro com certas limitações, e ele quer poder falar o que ele quer falar, fazer, e o cérebro não permite. Aí eu me lembro lá naquela casa, Menezes, me lembra aí, lá, Maria de Lourdes, que nós recebíamos, às vezes, irmãos encarnados do Lar Maria de Lourdes, no desdobramento do sono, porque quem conheceu o Lar Maria de Lourdes sabe, né? Tinha de criança, pessoa com 60 anos, com graves deficiências, né? E que no desdobramento do sono vinham à mesa mediúnica. Alguns se mostravam chateados, outros não, mas muitos diziam: olha, eu posso falar, eu posso falar. Aí ele dizia: eu estou lá do Lar Maria de Lourdes. E lá do Lar Maria de Lourdes, muitas vezes, um homem de 30 anos era desse tamanhozinho. Tinha um corpo de bebê, de uma criança de 5 anos, com graves deficiências. E estava ali anos ali, porque às vezes a família amarrado na cadeira, que a cabeça era imensa, né? Como também lá lá em Bangu, Bangu. Maria Moretti, né? Eu esqueci o nome. Não, era. Acho que era Moretti, eu não me lembro bem o nome, eu sei que o sobrenome é Moretti. Em Bangu. Vicente Moretti. Moretti. Vicente Moretti. Vicente Moretti. Quem já visitou, os nossos irmãos estão lá, com vários tipos de. Eu ia muito lá também na visita. Vicente Moretti, né? Vamos dar uma olhadinha na questão 371 e 372? 371. Lê para a gente aí, Alberta, 371. Está na parte segunda, capítulo 7, da volta do espírito da vida corporal. Deixa eu achar aqui, peraí. 300. 371, né? Isso. 371. Vou lá, hein? Tá. Tem algum fundamento a pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Um momentinho. Cretino vinha da cretinice, que era outro tipo de coisa. Mau caráter? Não. Era uma deficiência também. Como É? era classificado também. Hoje Cretino. em dia, cretino é aquele mau E caráter, né? como idiota também, né?
E esses termos que eram usados pela ciência passaram a ter um uso vulgar. E aí, com o É, tempo, pejorativo. o tempo idiota, desapareceram. E hoje tem outros nomes. Então, ele quer saber se tem algum fundamento para entender que a alma dos deficientes mentais é de natureza inferior. Ele, na verdade, Então, quer vou responder. falar. Nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Então, exatamente. Eles não conseguem se comunicar como nós, porque o cérebro tem alguma sequela. Menezes, lê a 372. Que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Olha só como era visto. E até hoje isso é visto, né? Uma pessoa deficiente, eles consideram desgraçados, infelizes. Entendeu? Olha só, a pergunta de Kardec, traduzida pelo Emiliano Ribeiro, é uma demonstração do que muitos ainda pensam hoje. Por que Deus deixa, não é assim a frase? Uma criancinha tão linda, olhos tão bonitos, cândidos, um bonequinho como esse, nascer assim, não é? É assim que muita gente diz, com tanto bandido por aí, saradão e com uma inteligência, não falo essas pérolas, porque aí Deus errou. Deus errou. Porque eu vejo a verdade. Se eu vejo a verdade, como é que Deus deixa acontecer uma coisa dessa? Aí a pessoa deita e rola na filosofia, né? Deita e rola, né? Nessas aberrações. Aí isso é uma aberração. Responde aí, Menezes. Os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Quer dizer, expiação. Né? Expiação. Sofrem por efeito de constrangimento que experimentam e de impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Quer dizer, com dificuldades das suas faculdades. Por quê? Porque o cérebro não está atendendo à necessidade, né, para que ele possa se expressar. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ó, aqui no meu, Rose, está punição. É punição, né? Porque foi aquilo que nós falamos. É aquilo que na época era a linguagem usada. Gente, a gente vê pela forma como eles falam, né? Essa questão que nós vimos era que questão? Que nós acabamos que o Mendes acabou de ler? 372. 372, né? 372, voltei aqui. Quando ele diz: os que habitam corpos de deficiência são espíritos sujeitos. Na realidade, não é uma punição, é uma expiação. Né? Há um processo educativo. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade que estão de se manifestarem. Por quê? Porque os órgãos estão não desenvolvidos ou desmantelados, quer dizer, com alguma sequela. Com alguma sequela. Né? 848. Servirá de escusa, quer dizer, de desculpa aos atos reprováveis o ser devido à embriaguez, a aberração das faculdades intelectuais, então servirá de escusa aos atos reprováveis o ser devido à embriaguez, a aberração das faculdades intelectuais, quer dizer, o sujeito que está dirigindo bêbado perde o controle do carro e mata alguém. Servirá de desculpa aos atos reprováveis o ser devido à embriaguez, a aberração das faculdades intelectuais?
Não, eu vinha dirigindo, subi a calçada, batei 5. Mas eu estava bêbado. Eu não estava no controle das minhas faculdades. Aí ele pergunta isso. É desculpa? Ele diz, não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão para satisfazer a paixões brutais. Em vez de uma falta, comete duas. Uma por ter bebido e segunda porque cometeu um ato reprovável. Em vez de uma falta, ele cometeu duas. Pode ter tirado a vida de alguém, pode ter deixado alguém com uma deficiência física, não é? Ou pode ter tirado a própria vida dele. Dirigiu embriagado e se suicidou. Se suicidou. Então, em vez de uma, tem duas. Qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, o que não impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas. Então, aquele homem, né, quando ele fala estado de selvageria, aquele espírito que ainda está num certo grau evolutivo, ele chama de selvagem, né? Outra questão também que a gente tem que levar em conta por causa da época. Então, ele diz aqui, ó, o instinto, o que não impede de agir com inteira liberdade tocando certas coisas. Então, em certas coisas, mesmo sendo um homem que ainda não tem muita evolução, ele tem a liberdade de pensar. Mas aplica como uma criança essa liberdade às suas necessidades. E ela se amplia com a inteligência. Então, muitas vezes, a pessoa até age como uma criança, né? Não, eu quero aquilo, mas fulano, aquilo não interessa, eu quero. Eu faço qualquer coisa para ter aquilo. Acho que nem a criança, né? Que bate o pé, faz birra, porque ela quer aquilo. Então, ele diz, essa liberdade, mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades. E ela se amplia com a inteligência. Então, conforme você vai ficando mais inteligente, você tem que ser assim, mais responsável. Conseguintemente, e ele é bem incisivo, né? Agora, não vamos mais falar no aspecto geral, vamos ser específicos. Conseguintemente, tu, que és mais esclarecido do que o selvagem, ele apontou o dedo, né? Também és mais responsável pelo que fazes do que um selvagem não é pelos seus atos. Então, ele está dizendo, mas tu. Aí a gente vai ter que prestar atenção numa coisinha aqui. Nós, que somos espíritas, muito recebemos em relação, às vezes, com outros irmãos de outras denominações religiosas. Não é? Então, nós estamos discutindo coisas aqui. Nós estamos tirando, acabando com as alegorias, não é? Com as parábolas. Estamos indo direto na carne. Estamos dizendo aquela coisa, né? Mas o diabo, a culpa é sua. Mas o Satanás, a culpa é sua. Mas o Lúcifer, vê que tem nome bastante. Mas o obsessor, a culpa é sua. Mas o ser da sombra, mas a culpa é tua. Entendeu? Essas coisas que as outras religiosas até dizem, realmente, você é um pobre rapaz, mas o ser do mal veio, tomou conta de você e você perdeu a sua razão. A culpa é do Senhor das Sombras. Aí o Espírito já diz assim, ó, a culpa não é do Senhor das Sombras, não. A culpa é sua. Mas eu não sei, o Senhor das Sombras tem. Lembra que nós estudamos semana passada a lenda do Drácula? Nós estudamos isso? Eu não me lembro aonde foi que a gente estudou, mas a gente estudou isso. O vampiro, como é que o vampiro... Diz a lenda, para atrapalhar a nossa vida, diz a lenda que o vampiro só entra na tua casa se você abrir a porta para ele. Como é que é? Por que que
o senhor 1, o senhor 2, o senhor 3, o senhor 4, o senhor 5 me seduziu. Porque eu sorri para ele. Eu sorri para ele. A doutrina espírita diz isso para a gente. Então, ele diz, tu que é mais esclarecido do que o selvagem, não estou dizendo que os nossos irmãos de outras religiões são mais selvagens, mas a gente tem recebido bastante informação, né? Também és mais responsável. Por isso que muita gente não quer esse negócio de espiritismo. Ah, não, isso é um espiritismo. E uma amiga dizia assim, eu não quero ser espírita, não, porque é muita responsabilidade. Ela dizia, porque é muita responsabilidade. É mais responsável pelo que fazes, do que um selvagem o é pelos seus atos, do que aquele que não conhece. Você é mais responsável. Aí, eu trouxe esse livro aqui, que é do Haroldo Dutra Dias, eu gosto muito, As Cartas de Paulo, Haroldo Dutra Dias, volume 1. Está aqui, ó. Volume 1, porque tem 2, 3, vai por aí. As Cartas de Paulo, Haroldo Dutra, volume 1, interpretadas e comentadas. E aqui no capítulo 7, página 73, está aqui. No capítulo 7, no parágrafo 7, ele vai dizer assim, capítulo 7, parágrafo 7, página 73, deixa eu ver aqui. Tá, ele vai dizer aqui, sobre a questão de nós sermos chamados, né, o Filho de Deus. Então, a compreensão do que é ser o Filho de Deus é fundamental para o entendimento das cartas de Paulo. Ser o Filho de Deus significa ser o Filho com atribuições divinas, para agir com o aval do Criador. É ser um co-criador. Jesus, né, é um co-criador em plano maior. Depois ele vai dizer assim, a forma... aí ele vai dizer assim, na simbologia do Velho Testamento, toda vez que Deus envia uma mensagem através dos profetas, chama o missionário de meu servo. Aí ele traz um trecho lá do livro de Josué, capítulo 1, versículo 7. Ele diz assim, tão somente se dê fato firme e corajoso para teres o cuidado de agir, segundo toda a lei que te ordenou Moisés, meu servo. Esse aparente pormenor, entretanto, não passou despercebido ao apóstolo Paulo. Na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 1, diz assim Paulo, digo, porém, que por quanto tempo o herdeiro for criança, em nada difere do escravo, embora sendo senhor de todas as coisas, mas está sob guardiões e administradores, até o tempo fixado pelo Pai. Aí lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 3, ele diz assim, assim também nós, quando éramos crianças, espíritos simples e ignorantes, estávamos escravizados sob os componentes elementares do mundo. Aí ele vai, deixa eu pular aqui, depois ele vai para... Aí depois ele vai aqui explicar, né? Parágrafo 15. Deixa eu ver aqui. Aí depois ele vai dizer aqui, por enquanto, somos herdeiros meninos, incapazes de assumir o lugar que cabe a nós na criação divina. Deixa eu voltar aqui. Enquanto o princípio inteligente não atinge a era do pensamento contínuo e da razão, é escravo, é servo da evolução, tendo-se em conta que está sujeito a um determinismo biológico absoluto. Ao alcançar a fase hominal, adquire o direito de escolha, livre-arbítrio. Aí começa a complicar. E o determinismo biológico, por sua vez, deixa de ser absoluto. O indivíduo, então, pode estar com fome e escolher não comer, por exemplo.
O ser humano é instinto e razão. É importante ressaltar que almejar a fase do pensamento contínuo e da razão não significa adentrar o campo angelical. Somos os herdeiros da divindade, do Criador, da inteligência suprema, do amor supremo, do universo. Porém, ainda na qualidade de servos, escravos, porquanto submetidos a muitas conjunturas provenientes de nossas inclinações, instintos e desejos. Nesse estágio evolutivo atual, contamos com tutores espirituais, dispostos a nos direcionar. Entretanto, de posse de pureza espiritual, elevados à ordem dos espíritos puros, momento em que nos tornamos filhos com maioridade. Dispensável será o suporte de pedagogos ou tutores para conduzir nossa trajetória evolutiva. Então, no momento em que estamos vivendo aqui, nós ainda somos servos. Servos do Senhor. Então, quando o Senhor... Por quê? Porque nós ainda precisamos de tutores, ainda precisamos desses esclarecimentos, entendeu? Mas conforme nós vamos nos elevando, nós deixamos de ser servos e passamos a ser responsáveis pelas nossas atitudes. Então, ele mostra aqui que lá no início, Deus, quando se referia àqueles primeiros profetas, ele chamava de servos. O único que ele chama de meu filho é Jesus, porque ele já não é mais servo. Entendeu? Então, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos deixando de sermos servos. Vamos deixando de lado esses tutores. Eu quero fazer uma coisa. Mas será que o doutor Bezerra vai aprovar? Eu quero fazer aquela. Será que Jesus Gonçalves vai concordar? Então, olha o que ele diz aqui, na questão 849. Tu que és mais esclarecido do que o selvagem, porque o que ele chama de selvagem é o que ele considera servo. Olha o que Paulo diz na carta aos Gálatas. Digo, porém, que por quanto tempo o herdeiro for criança, herdeiro que é herdeiro? Nós não somos herdeiros? Somos herdeiros de Deus. Enquanto o herdeiro for criança, e nada difere do escravo, embora sendo senhor de todas as coisas. O herdeiro é senhor de todas as coisas. Mas, apesar de ser senhor de todas as coisas, enquanto ele é criança, ele não difere do escravo. Né? Mas está sob guardiões e administradores, até o tempo fixado pelo Pai. Tem os guias. Assim também nós, quando éramos crianças, espíritos ainda pouco esclarecidos, assim, quando éramos crianças, estávamos escravizados sob os componentes elementares do mundo. Enquanto o princípio inteligente não atinge a era do pensamento contínuo e da razão, é escravo, é servo da evolução, tendo-se em conta que está sujeito ao determinismo biológico absoluto. Ao alcançar a fase hominal, adquire o quê? O direito de escolha, o livre-arbítrio. O determinismo biológico, por sua vez, deixa de ser absoluto. O indivíduo, então, pode estar com fome e escolher não comer, por exemplo. O ser humano é instinto e razão. É importante ressaltar que almejar a fase do pensamento contínuo e da razão não significa adentrar o mundo angelical. Não é porque nós estamos aqui já com um certo grau de inteligência que nós já somos anjos. Mas somos mais responsáveis
porque a nossa inteligência já se desenvolveu a tal nível do que aqueles nossos irmãos que ainda estão iniciando a caminhada. Por isso que Jesus falou, a cada um segundo as suas obras. Percebeu a coisa como funciona? E aí a gente vai percebendo, né, a palavra de Paulo, como ele já ia tocando nesse assunto. E depois ele vai dizer aqui, 850, para a gente encerrar. A posição social não constitui, às vezes, para o homem, obstáculo à inteira liberdade de seus atos? Quer dizer, aquele homem que está numa posição social lá em cima, essa posição social não é culpada, olha só, distribuindo, né? Não é culpada por impor ao homem um obstáculo à inteira liberdade de seus atos? Olha o que ele diz aqui. Para o homem, aí ele diz, é fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Deus é justo, tudo leva em conta. Deixa-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregado para vencer os obstáculos. O que ele está querendo dizer? Que Deus vos deixa a responsabilidade dos pouquíssimos esforços que fazes para superar os obstáculos. É isso aí. Deixa-vos a responsabilidade de nenhum esforço empregado para vencer os obstáculos. Então, ele diz, é claro que, às vezes, né, o mundo tem suas exigências, Deus leva isso em conta, mas é da nossa responsabilidade o pouco ou muito que a gente faz para superar os obstáculos. E aí, para encerrar, eu vou aqui nas cartas de Paulo, ainda, né, no volume 1, nesse capítulo, quando ele diz assim, né? Paulo diz assim, em processo de aperfeiçoamento, até então, nivelamos-nos à condição de crianças, de servos ou escravos. Então, em processo de aperfeiçoamento, até então, nivelamos-nos à condição de criança, de servos ou escravos. Na realidade, não é Paulo, é o Haroldo que vai dizendo isso. Em processo de aperfeiçoamento até então, nivelamos-nos à condição de crianças, de servos ou escravos. Destarte, quer dizer, desta forma, portanto, necessitamos da mão de Jesus, nosso farol, que veio ao mundo para nos conduzir à libertação. Então, em relação ao nosso grau evolutivo, nós ainda não somos espíritos que não podemos caminhar sozinhos, totalmente sozinhos. Nós ainda precisamos da mão de Jesus, nosso guia e modelo. Questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Tem muita gente que tem dificuldade, ainda não entendeu essa frase. Na Terra, no planeta Terra, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar. Na Terra. Aí vamos dizer que o indivíduo já está habitando um mundo celeste. E aí? No mundo celeste. Haverá o quê? Outro Messias, responsável por aquele mundo celeste. Na Terra é Jesus. E a gente, né? Então, ele diz aqui, enquanto estamos aqui na Terra e não conseguimos evoluir para o planeta melhor, mais evoluído, ainda necessitamos da mão de Jesus, nosso farol, guia e modelo, como está na questão 625, que veio ao mundo para nos conduzir à libertação. Por isso que ele disse, eu sou o caminho. Exatamente. Ninguém irá ao Pai senão através
de mim. Então, percebeu como essas perguntas aqui são profundas, gente? São muito profundas. São muito profundas, né? Semana que vem, dia 11, nós vamos falar sobre fatalidade. Fatalidade. Vamos botar a data aí. 11/5/26. Questão 851. Fatalidade. Então, a gente vai devagarzinho para a gente poder ir desmembrando bem essas questões. Tá? A gente vai desmembrando bem essas questões. E com a ajuda, lógico, de outras obras que vão nos ajudando a compreender um pouco mais, né? Daqui a pouco nós vamos iniciar o nosso estudo do livro Dramas da Obsessão, pela psicografia de Vô do Amaral Pereira, tá bom? Vamos dar uma paradinha aqui, agradecendo muito a Deus pelas bênçãos, né? Que todos nós temos recebido, e são muitas, né? Graças a Deus, mas essas bênçãos também nos impõem, né? Muita responsabilidade nas nossas atitudes. E quero convidar a todos para estarem conosco, né? Hoje, na nossa palestra pública, nós vamos receber aqui a nossa irmã Ana Paula Souza, que trabalhou junto conosco muitos anos no CEOI, né? Agora ela está trabalhando na Casa Chico Xavier, né? É uma outra casa espírita. Ela vai conversar conosco sobre... O tema é Diante da Terra. Então, a gente está vendo que o tema está, né, bem de acordo. Convido a todos a estarem conosco hoje às 6h30 da noite. Vamos dar uma paradinha aí, daqui a pouco eu retorno, tá bom? Essa casa é